Tudo bem, pessoal? No vídeo anterior a gente viu sobre representações numéricas, a gente viu como que nós representamos valores, quantidades, números, né? E como que o computador representa isso. Nós representamos na base decimal e o computador, com aqueles zeros e uns, representa valores com o número binário, com a base binária. O que a gente vai fazer agora, nesse vídeo, é criar uma tabela para fazer a conversão numérica, tá bom? Então, primeiro passo, vamos lá, você já está atento, está com lápis e papel na mão, vamos criar, você também pode abrir o Excel se você quiser, né? Eu depois desse vídeo vou abrir também. Mas como que eu crio uma tabela de conversão numérica? Primeiro passo para isso é criar uma tabela. Então, inicialmente o que você precisa é ter uma tabela à mão, você pode usar o Excel, você pode usar o Word, você pode usar o papel e caneta aí à disposição. Mas falando sério, é bem importante que você saiba esse conceito de tabela, saiba o que é uma linha e o que é uma coluna, tudo bem? Então olha só, aqui ó, na vertical você tem as colunas. Eu tenho aqui nessa minha tabela 8 colunas e você vai entender depois o porquê que eu escolhi 8 e não 7, 6 ou até 9 ou 10 colunas, tá bom? Coluna é na vertical e a linha é na horizontal, tudo bem? Quando uma coluna e uma linha se juntam, a gente chama de célula, tá bom? Isso vai ser importante para nós. Eu, em alguns momentos nessa atividade, vou chamar de uma casa, outra casa da tabela, mas são células, tá bom? Coluna e linha. Tudo bem, criei a minha tabela, tá fácil. Agora eu preciso saber o quê? Olha só, se eu quero converter um número binário, o que que significa isso? Um número que está na base 2, eu preciso ir montando esses números na minha tabela. Como assim, base 2, montando um número? O que que significa isso? Quando eu falo que um número está na base 2, eu estou falando exatamente isso daqui, ó. O zero está na base 2. Tem o zero aqui em cima e o 2 está servindo como base para ele. Isso é a potenciação, lembra disso lá na escola? E eu vou evoluindo da direita para a esquerda. Isso pode parecer muito estranho e não é muito intuitivo, porque você está acostumado a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. E agora eu estou colocando todo mundo na base 2, mas o zero aqui à minha direita e depois vai evoluindo. Qual que é a lógica disso? É a mesma coisa que você aprendeu lá na quarta série, quando a gente falava sobre a casa das unidades, a casa das centenas, a casa das dezenas e depois das centenas, né? Olha esse número aqui de exemplo. Todo mundo sabe que o número isolado aqui, o número 3, é maior do que 2. E o 2 é maior do que 1. Isso é tranquilo. Só que se eu falar que esse conjunto de três elementos, de três símbolos, de três caracteres, está unido representando o número 123, o que eu tiro disso? Eu sei que nessa lógica, nesse grupinho, essa casa, a casa das unidades, vale menos do que a casa das dezenas e a casa das dezenas vale menos do que a casa das centenas. Então, olha só, esse 3, como está na casa das unidades, só vale 3. Legal. Esse 2, que está na casa das dezenas, vale 20 e pouco. Então, ele é muito maior do que essa casa. E essa casa aqui, mais à esquerda, vale cento e alguma coisa, é a casa das centenas. Aqui na tabela de conversão de binário para decimal e decimal para binário, é a mesma lógica. Essa coluna mais à direita vai ter um peso, vai ter um valor menor do que essa daqui, que vale menos do que essa, e assim por diante. Nessa tabela toda, essa casa vale muito mais do que a sua anterior, tá bom? Então, por favor, mantenha essa lógica. 2 elevado a zero logo aqui à direita e depois vai evoluindo. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3 e assim por diante. Terceiro passo é a gente, entre aspas, né, descobrir os valores dessa potenciação. Eu coloquei entre aspas descobrir porque você calcula, certo? E isso a gente já aprendeu. Se você nunca ouviu falar em potenciação, temos aqui uma rápida revisão, tá? Começando pelo começo, começando aqui pela direita, porque é o menor valor. Eu vejo aqui 2 elevado a zero. E quanto que é 2 elevado a zero mesmo? Será que é zero? Será que é 1? Será que é 2? Será que é algum outro valor? Sabemos que 2 elevado a zero é 1. E por que 2 elevado a zero é 1? Porque Deus quis. Não, brincadeira. Tem um vídeo que está aqui na descrição deste vídeo, eu também coloquei aqui no card deste vídeo, que é um vídeo do professor Procópio, do canal Matemática Rio, e ele explica de forma muito fácil e muito clara, visual, por quê. Por que 2 elevado a zero é 1. E isso daí a gente chama inclusive de convenção matemática. Por algumas
com base em um cálculo e depois em outro cálculo, a gente chega nesse valor. Se você quiser saber mais, clica ali no card que aparece nesse vídeo ou na descrição tem o link lá para o canal dele. Mas então a gente vai aceitar que 2 elevado a 0 é 1, quase todo número, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Maravilha, é uma convenção matemática. E agora 2 elevado a 1, quanto que é? É 2. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ele mesmo quem? A base, né? Então, se eu tenho 2 elevado a 1, é como se eu tivesse este número, que está grifado aqui, selecionado, vezes ele mesmo somente uma vez. É quase, ó, cuidado com esse engano, tá? Mas é quase como falar 2 vezes 1. É uma vez que eu vou multiplicar este número. Então é 2. Legal, vamos para o próximo. 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. Quanto que é mesmo? Poxa, a lógica aqui é a seguinte. Você tem a base, este valor, aqui esse valor, vezes ele mesmo, ou seja, a base vezes a base. Quantas vezes? 2. Então você tem base vezes base. E 2 vezes 2 você sabe que é 4. Maravilha. E quanto que é 2 ao cubo? É a mesma lógica aqui, ó. A base vezes ela mesma, só que 3 vezes isso. É como se fosse base vezes base vezes base. E quanto que é isso? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e é isso que você vai preencher aqui na tabela. Poxa, a essa altura do campeonato, você já está vendo para onde a gente está indo. Repara uma coisa, toda o começo de coluna aqui, ó, toda essa linha tem o 2 como base, certo? Por quê? Porque a gente está trabalhando com base 2 porque a gente quer converter números binários. Legal. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse aqui uma nona casa, uma nona coluna, eu teria o 2 elevado a alguma coisa. Legal. Se você achou estranho eu chamar aqui de nona casa, tendo aqui o 7, lembra que eu comecei do zero, né? O 0 é a primeira casa, o 1 é a segunda casa, então aqui eu já tenho uma tabela com 8 casas, eu teria uma nona casa aqui, e com certeza seria 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a quem? Poxa, se você está vendo que o expoente aqui, a parte de cima, está evoluindo no passo mais 1, progressão aritmética, você repara que eu tenho 0, iniciei no 0. Por que eu iniciei no 0? Quase tudo na computação começa com 0. Sabendo que a gente tem zeros e uns, muitas das coisas começam no 0. Aí eu tenho 0 aqui. 0 mais 1 é 1. Esse cara aqui mais 1 é 2. E este valor mais 1 é 3 e assim por diante. Então, se eu precisasse criar uma nova casa aqui, uma nova coluna, seria com certeza 2 elevado a 8, 2 à oitava, tá? Tranquilo. Poxa, mas se você tem alguma dificuldade em fazer potenciação, se isso não te agrada, olha como é que vai evoluindo essa linha aqui. Essa linha começa com o 1, aí eu pego este valor e faço vezes 2, ou seja, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Esse valor vezes 2 é 8. Esse valor vezes 2 é 16. E assim sucessivamente. Então a gente vê que 16, esse valor, né, 16 vezes 2 é 32, este valor vezes 2 é 64 e este valor vezes 2 é 128, tá? E assim a gente já consegue montar legal a nossa tabela. Você vai ver num próximo vídeo, quando a gente for de fato fazer a conversão de binário para decimal, que eu não vou mais mostrar essa linha aqui da tabela. Essa linha só serviu para eu te mostrar da onde eu tirei esses valores, tá? Então, como que isso é possível? A gente está trabalhando com a base 2, indicando que eu tenho um número sobre 2, né? O 2 é a base. Eu fiz a conversão destes números em potenciação para um número mais fácil da gente trabalhar. E no próximo vídeo eu vou te mostrar um arquivo Excel e a gente vai começar o processo de conversão de binário para decimal, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me avisem, por favor. Um abraço.